Os pequenos furtos crescem na macro-região e se tornam cada vez mais variados. Quem já atuou diretamente com esse problema de perto na capital explica que o combate a receptadores é a solução. Tudo que dá para levar tem sido alvo de bandidos. Recentemente, acompanhamos o aumento do furto de fiação elétrica em praças e semáforos de Ribeirão Preto. Prejuízo para a iluminação pública e para o trânsito. Na rua Antônio Ribeiro de Rezende, no Jardim Antártica, os bandidos pegaram até números de metal nos muros de casas. Em uma residência, o jeito foi improvisar com fita isolante. Em São Carlos, nem lanças de portões de imóveis foram deixadas para trás. A maioria desses crimes é cometida por usuários de drogas. É o que explica este advogado. Costumam fazer a comparação às pessoas que fumam e não conseguem ficar sem um cigarro, né? Imagina uma dependência química do crack, que é uma droga muito mais agressiva no organismo. Realmente a pessoa, qualquer objeto metal, qualquer objeto de valor, principalmente uma placa, ela furta mesmo, leva embora, não se importa se vai ser preso ou não, tudo para trocar e manter essa dependência química. Que os furtos ficaram diversificados, todo mundo sabe. Mas um dos últimos chamou bastante atenção. Pode não parecer, mas este lugar da Avenida Maria Tereza Braga Serre é um ponto de ônibus. O problema é que o totem de sinalização foi furtado por um bandido. Sobraram apenas as bases do metal. E olha que toda essa ação criminosa foi filmada por aquela câmera. O homem, que carrega vários sacos de lixo, força a placa na madrugada do último dia 5. Após o esforço, o metal quebra e o ladrão vai embora com o objeto nas costas. O advogado alerta que a prefeitura precisa agir. O crime de furto, ele tem uma pena, a pessoa vai ficar presa em flagrante, vai provavelmente ser convertido em prisão preventiva. A grande questão é que essas pessoas, dependentes químicos, eles não se importam com a punição da lei. Eles precisam realmente de ajuda e nós precisamos também que a Guarda Civil Metropolitana identifique, faça um mapeamento, porque nós temos uma localização geográfica em Ribeirão que, de fato, esses furtos têm mais incidência. Há outro fator que garante que os furtos aumentem: a receptação. Quem compra ou guarda objetos roubados ou furtados também comete crime. O delegado Mário Palumbo aponta principalmente para os ferros velhos. Falta de policiais na rua, falta de policiais nas delegacias investigando e o crime sabe disso. Onde vão parar esses objetos furtados? Fios, por exemplo, lápis de cemitério, em ferro velho. Então, a prefeitura também pode fazer a sua parte através da Guarda Civil e através dos agentes vistores, fiscalizando com o apoio da Guarda Civil esses ferros velhos, inclusive desmanche. Quem dá a autorização, quem dá o alvará, também é a prefeitura, não pode dar um alvará e deixar para lá. Palumbo, em atuação na capital, realizou inúmeras operações para combater receptadores. Ele orienta que é preciso integração entre os órgãos de segurança pública e da administração, como já aconteceu em Ribeirão Preto. Por que um desmancheiro que foi preso em flagrante, ele continua com o alvará? Por que não se caça o alvará deste estabelecimento que está cometendo crimes, foi flagrado cometendo crime? Por que não se impõe uma tolerância zero? Porque todo mundo sabe que um carro furtado, roubado, vai parar nas prateleiras desses desmanches. Em 40 minutos esses carros são desmontados e param na prateleira desse desmanche. Mas não tem fiscalização nem da prefeitura, nem do Detran. E a polícia, pela falta de contingente, faltam mais de 15 mil policiais civis, faltam policiais militares, não dá conta de tanto serviço. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A Secretaria da Segurança Pública disse que as ações de patrulhamento são reorientadas e intensificadas constantemente de acordo com as dinâmicas criminais. Informou que no primeiro trimestre de 2019 foram registrados 2.498 casos. Já no mesmo período deste ano, 2.143 casos, redução então de 14%. Destacou ainda a prisão de quase 600 criminosos, apreensão de 58 armas de fogo ilegais e a recuperação de 224 veículos roubados ou furtados. Sobre a situação dos moradores de rua que podem estar envolvidos nesses crimes, a Prefeitura de Ribeirão declarou que possui programas sociais para os interessados. Sobre o totem furtado, informou que já solicitou a recolocação do mesmo. Agora, ao vivo, a Thaisa Pinheiro traz outras informações para a gente sobre esses crimes que, claro, chamam a atenção na nossa macro-região. Thaisa.
Isso mesmo, André. A gente vai continuar falando sobre isso agora com o advogado, o doutor Ricardo Macedo. Bom, doutor, quanto mais receptadores, mais furtos. Esta é a lógica. Boa tarde, bem-vindo novamente. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, André, nos estúdios e a você que nos prestigia por um dos canais do Sistema Clube de Comunicação. O delito antecedente é obrigatoriamente necessário para que subsista a receptação, ou seja, numa linha de desdobramento que nós chamamos de nexo causal, só vai subsistir um delito de receptação se anteriormente você tem um outro crime. Geralmente esse crime contra o patrimônio, um furto, um roubo, uma apropriação, às vezes um delito contra a administração pública, um peculato, mas sempre voltado à questão patrimonial, ou seja, em direito nós dizemos que é a conditio sine qua non, não é a condição sem a qual não há que se falar em receptação se o delito anterior não foi praticado. Muito embora o segundo delito, a receptação, possa ser punido autonomamente. E, doutor, falta integração entre os órgãos responsáveis pela segurança pública para combater esse tipo de crime? Falta efetivo, muito efetivo. E isso foi objeto de discussões e planos de governo que não foram executados. Hoje nós temos um número reduzidíssimo de policiais, muito embora o problema da criminalidade não esteja afeto somente às nossas polícias, que isso fique bem claro, pois é uma questão social e que vem às vezes do nascedouro, é necessário que nós tenhamos um número maior, forçosamente, de policiais. Nós nunca tivemos tão poucos policiais como temos, por exemplo, na Polícia Civil hoje em Ribeirão Preto e no estado todo. Isso é deplorável. Falando da polícia, como ela pode agir para combater os receptadores, doutor? Olha, a polícia tem usado de um mecanismo muito próprio e muito útil, que é o serviço de inteligência, porém esbarra na questão também do efetivo, né? O pouco que nós conseguimos combater e punir deve-se à qualidade, o apreço dos nossos policiais. Então é necessário maciço, né, investimento no aumento do efetivo de todas as nossas polícias, da GCM, da PM, da Civil, da Federal, né? Um bom trabalho de inteligência e o prosseguimento das operações policiais, né, diretamente nos receptadores, pois isso tem gerado sim bons resultados. Se você combate o receptador, logicamente, aquele delito antecedente, você não tem muita razão para a sua existência, pois aquele que praticou o furto, o roubo, não teria a quem vender, a quem destinar, a quem desaguar o produto do crime. A gente mostrou na matéria que a maioria dos furtos é cometida por usuários de drogas. Falta política pública para resolver essa questão? Falta política pública, falta empenho e tudo isso advém de um único fator. Aquelas pessoas que estão detidas têm os seus direitos políticos suspensos ou cassados, ou seja, eles não votam. E quando não há votos, não há que se falar em sistema carcerário. Nós precisamos ter um sistema carcerário que de verdade recupere. Agora, o que dizer de reeducar a quem sequer educado foi? Então nós precisamos amparar isso melhor, nós precisamos enxergar isso melhor para que este tipo de delito, este tipo de situação ruim não continue nos assolando. Ok, doutor Macedo, obrigada pela sua participação novamente aqui no Jornal da Clube. E eu volto já com outras informações. André. Obrigado, Thaisa Pinheiro. Até daqui a pouco, então.